Sejam bem-vindos a mais uma edição do CorongaCast, o podcast que faz a cabeça dessa moçada jovem. Leonardo Palhano, tudo bem por aí? Fala, Paulo, fala moçada jovem, como que vocês estão, galera? Mais uma semana de Brasil, mais uma semana de quarentena para aqueles que ainda acham que essa palavra significa alguma coisa. E mais uma semana de eu e Paulo falando do que está acontecendo ao nosso redor, trazendo as notícias mais quentes da forma mais descontraída e descomplicada possível. E eu queria só começar aqui trazendo uma explicação do segundo colocado nas pesquisas para prefeito de São Paulo, né, Guilherme Boulos, porque ele deu uma verdadeira aula em um podcast aí no Flow Podcast, sobre o que a gente precisa fazer para combater a especulação imobiliária. Eu só queria deixar vocês aqui com ele explicando o que é o movimento do sem teto, que eu acho extremamente importante. Não, porque é o seguinte, bicho, tem uma puta de uma má compreensão e um preconceito do que é a luta do movimento sem teto, né? Invasor, vai invadir casa. Assim, o que são as ocupações, né? Às vezes a pessoa pensa, primeiro, quem que é o sem teto? Quem que é o cara que às vezes ocupa um prédio que estava abandonado, um terreno que estava abandonado? O sem teto na cabeça de quem está vendo de fora e quem está às vezes alimentado de um preconceito ou de um desconhecimento. Às vezes não é nem um preconceito, o cara não conhece, né? É um vândalo, é um vagabundo, é um terrorista, é um cara que não quer trabalhar, é um cara que quer ganhar a vida fácil. Nem passa pela cabeça das pessoas que o sem-teto pode ser a diarista que trabalha na casa dele, o porteiro do prédio dele, que é uma pessoa que simplesmente trabalha, mas não consegue ter uma casa a partir do seu trabalho. Isso é o que mais tem no Brasil. Nós temos, de acordo com o IBGE, mais ou menos 30 milhões de pessoas, que é o déficit habitacional no país. Tem um problema muito grande nisso. É muito grave, cara. É assim, não conseguir ter um teto. É gente que no final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essas são as pessoas que estão no movimento sem teto. Aí falar, tá bom, os caras podem precisar, mas não justifica invadir o que é dos outros. Beleza. Aí nós temos que entrar num ponto. Assim, o movimento, pelo menos o movimento que eu atuo, que eu defendo, o movimento nunca invadiu a casa de ninguém. Chegou só, sai daí e tal, vou botar mais não sei quem no teu quarto, botar 5 famílias aqui. Não é isso. Assim, o que o movimento faz? Ele mapeia imóveis que estão em situação ilegal, que estão abandonados. O que significa situação ilegal? Você tem uma lei no Brasil chamada Estatuto da Cidade. É de 2001, é uma lei federal. O Estatuto da Cidade diz o seguinte: se um imóvel está vazio, se ele está abandonado, a prefeitura tem que notificar. Botar lá pro proprietário e dizer, bicho, você tem que fazer alguma coisa aqui tem um zoneamento, um plano diretor, porque existe a função social da propriedade, que está na Constituição, né? Ela respeita a propriedade privada, mas a propriedade tem que cumprir uma função. Beleza, tá aqui. Se depois de um ano, dá um ano pro cara ainda de bandeja, depois de um ano o cara não fizer nada, começa a ter IPTU progressivo, ele vai pagar mais imposto em cima daquilo. Se depois de 5 anos de IPTU progressivo ele não fizer nada, ou seja, 6 anos, aí o governo pode tomar aquilo pagando com o título da dívida, que chama desapropriação sanção. Essa é a lei. Isso não é o estatuto do MTST, não é o que eu acho, é a lei. O que acontece? Hoje no Brasil tem 7 milhões e 700 mil famílias sem casa, que é os 30 milhões de pessoas, mais ou menos. E tem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Caralho, tudo isso? Só em São Paulo. Só em São Paulo? Não, isso é no Brasil. Mas tá. só no centro expandido de São Paulo tem 40 mil imóveis abandonados. Pra caralho. É muito. 40 mil famílias, ou muito. Sabe qual o número de famílias que moram na rua em São Paulo? Uhum. 25 mil. Pessoas, quer dizer. 25 mil pessoas. Daria pra você tirar todo mundo da rua e ainda sobrava. Abandonado. Não é que é a casa da tua tia que botou pra alugar. Não é que é o imóvel que você deixou lá, que é teu, que tá no apartamento. Não, é abandonado. Que esse cara que não fez nada, que não... Só que, por que então que não foi executado o Estatuto da Cidade e esses imóveis não foram desapropriados? Porque a prefeitura, que é quem deveria notificar, nem notifica. Então nem começa a correr 1 ano, 5 anos. A gente começar a discutir isso, né, num país tão desigual quanto o Brasil e que vai passar por uma crise ainda maior da desigualdade, né?
a gente tá vendo a fome crescer com com o meme, né, que virou o preço do arroz. O arroz virou meme, as pessoas brincam de chamar de grãos de ouro, né, grãos de ouro branco, 3 sacos de arroz 120 conto, enfim. Essas coisas assim que Pensar o Brasil... que no governo Dilma era gasolina, né? Tipo, agora é a comida mesmo, né? E a Dilma também teve um problema com o tomate. Quem que é o tomate na fila do pão perto do arroz, né? É pão, arroz, tomate, gasolina. É a sopa caótica do país. E aí, assim, se você é um ouvinte de São Paulo, espero que considere, né, assim, a voz do Guilherme Boulos. Acho que vale uma chance. É um cara que eu particularmente, vendo o cenário que a gente tem, assim, no Covas, assim, junto com o Dória e o que o Dória representa e tá muito alinhado, acho que do que a gente tem ali, eu acho que foi muito significativo, né, a segunda posição dele, pelo menos alguém do campo progressista tá realmente tendo alguma voz numa cidade que tem um histórico tão conservador, né? E acho importante a forma que ele traz para o debate, uma forma clara, uma forma coesa, coisas que às vezes a direita deslegitima de uma forma ignorante até, né? Do tipo, o cara invade terra, o MST é um bando de vagabundo e tal. Pensem em quem é o MST, façam esse exercício que o Boulos convida todo mundo a fazer. Quem faz parte do MST? Pode ser o porteiro do seu prédio e você não sabe disso, assim. Você acha que o cara merece não ter onde morar porque ele não tem grana, porque a história da vida dele levou ele a estar nessa situação de morador de rua? Eu, particularmente, acho que a gente tem que mudar um pouco a forma que as políticas acontecem, principalmente numa forma de um contexto coronavírus que a sociedade tá escancarada, né? Assim, a desigualdade, como as pessoas mais pobres estão sofrendo, né? Pegando ônibus lotado, se colocando em risco todo dia, e indo pra praia sim, né, porque, porra, se o cara já é obrigado a pegar um ônibus lotado ou metrô lotado, onde tem metrô, né, nas poucas cidades que tem metrô nesse país em 2020, o cara vai pra praia, e não dá pra gente julgar quem tá indo pra praia sendo uma dessas pessoas que são obrigadas nesse sistema que não teve o acompanhamento que deveria, né, não fez como boa parte do mundo de criar um plano para estruturar a sociedade, para viver em condições seguras enquanto não passasse essa ameaça de coronavírus, foi o Brasil, né? Bolsonaro desde o começo e governadores abrindo a perna após pressão por parte da elite do país. E gostaria apenas de iniciar com essa reflexão bem propiciada pelo Guilherme Boulos, Paulo do Vale. É muito bom. É, de fato, um excelente quadro que temos como político, um cara jovem, né? Um cara que fala tanto, acho que a língua de quem está na internet, como também para ter acesso, né, a quem não está nessa bolha, né? Então, muito bem lembrado, muito bem tocado para a gente começar esse episódio até, né, com uma perspectiva boa, invertendo a lógica. E para começar esse episódio do Coronga Cast, inclusive, né, numa semana assim, né, de quarta-feira que a gente gravou até hoje, de poucas coisas, né? Se a gente for ver, a gente teve poucas questões aí que nos últimos dias, assim, que a gente de fato pode abordar. Ao mesmo tempo, a máquina não para de girar, Leonardo Palhano. A máquina não para de girar, e dando continuidade ao que a gente trouxe no último episódio aqui, na semana passada o Deltan Dallagnol finalmente foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por fazer política enquanto procurador por 9-1. E a Lava Jato do Rio, né, como a gente falou, resolveu dar uma nova demonstração de força, e o lavajatismo já está sendo reconhecido como mais vivo do que nunca. Inclusive, recomendo a leitura da coluna do jornalismo Vando, que é o João Filho do Intercept Brasil, que destrinchou, né? Ele que vem tecendo elogios para o Reinaldo Azevedo e a forma que ele está conduzindo o jornalismo jurídico do país, assim, nesse momento, né, em que ele que está sendo o protagonista. Hoje em dia no Brasil o que está acontecendo é jurídico, basicamente, né? A discussão no poder está de uma forma jurídica e poucas pessoas estão de fato conseguindo apoiar o que está acontecendo. Aí eu destaco o trabalho que o João Filho tem feito,
junto com o Reinaldo Azevedo, né? O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu julgar a conduta do juiz federal Marcelo Bretas, né, que a gente falou inclusive no último episódio, do Rio de Janeiro, por participar de eventos políticos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella. O julgamento está marcado para a próxima quinta-feira, dia 17, e deve, de certa forma, ser um momento decisivo, assim, né, no judiciário, porque o Bretas começou também a ser investigado em maio desse ano pelo próprio TRF2, por determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que era então corregedor nacional da Justiça. E nessa semana o Bretas ordenou a busca e a apreensão na casa do filho do Humberto Martins, que é o advogado Eduardo Martins, investigado sob suspeita de ter recebido 82 milhões para atuar nas causas da FEComércio do Rio de Janeiro, que a gente explicou no último episódio. E ele foi delatado pelo Orlando Diniz, que é o ex-dirigente dessa entidade, né? E o TRF2 aponta que não haveria uma relação entre o agendamento do julgamento do Bretas com essa operação da Polícia Federal, e aí eu abro aspas. Sua inclusão em pauta foi realizada no dia 2 do mesmo mês e a intimação das partes foi efetuada no dia 4. Portanto, antes da deflagração da operação da Polícia Federal. E assim, só lembrando a todos que agora a gente tem que... O Sérgio Moro tá quieto, né? Ele deve estar planejando alguma coisa aí, porque ele ainda é um nome muito forte, ele ainda é um nome muito popular, que apesar de ser um nada, né? Hoje o Sérgio Moro é literalmente um nada, ele virou professor. Alguma universidade aí, inclusive pouco conhecida no meio jurídico, contratou o Sérgio Moro para ser professor, e aí ele virou até piada para um certo nicho das redes sociais, né? De que agora no perfil do Moro tá escrito professor, e aí ensina o que? Justiça parcial, com aula de como o juiz deve trabalhar junto com o Ministério Público, né? Ao invés de ter a separação dos poderes jurídicos, enfim, para garantir o devido processo legal. E o Bretas é esse cara que, apesar de estar sendo atacado, a gente está vendo agora uma resistência, né, do meio jurídico, assim, para não deixar essa Lava Jato 2.0 que a gente vem falando crescer, né, a cobra ficar grande demais para ser segurada, mas ao mesmo tempo tá rolando, né, não parou não foi porque Deltan foi punido finalmente, aí a gente não sabe quais vão ser as consequências reais dessas punições, né, normalmente esses caras do alto escalão aí do Poder Judiciário não acontece nada com eles no máximo perdem o cargo e continuam ganhando, né, essas coisas bem Brasil mesmo, mas são cenas para os próximos capítulos e a gente precisa continuar atento, Paulo. Cara, pode seguir, porque de Lava Jato ficar falando toda vez que é evolução, vai engolir todo mundo, vai matar. Tipo, pô, é sempre isso. É isso, né? Eu já não vou ficar repetindo as mesmas palavras de sempre. Se você tá ouvindo esse episódio e não ouviu o que eu falei antes a respeito disso, volte nos episódios que você vai saber a minha opinião completa. Pague apenas 50 centavos pela minha opinião. E pegue os dados bancários dele no episódio. E se você vai voltar mesmo em algum episódio anterior, volte no último, que tem lá a minha conta do Nubank para você fazer a transferência para saber minha opinião quentinha sobre qualquer assunto, inclusive sobre se o Whindersson Nunes foi talaricado pelo Vitão, né? Aliás, já aproveitando que eu não tenho tudo que eu já falei sobre a Lava Jato, eu vou aproveitar esse espaço para falar sobre o Vitão, que eu acho que nada contra ele talaricar ninguém. Talaricagem faz parte. A questão esse homem tinha que estar preso por causa do cover acústico que ele fez do Racionais. Ponto. Fé em Deus que ele é justo, hein? Irmão, nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça, tu tá onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, sangue quente, admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí, A discussão para aí, entendeu? Ele não tinha que estar talaricando ninguém porque ele tinha que estar preso por fazer Racionais acústico. Fim de papo. É isso. Acho que é a única opinião forte que eu tenho essa semana, viu, Leonardo Paliano? Infelizmente, eu preciso trazer aqui que começou no dia 7